Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos um bate-papo aqui rápido. Vamos falar sobre tireoide? Que foi caixinha de perguntas aí pra mim. Vamos falar rapidinho de tireoide? Bom dia, bom dia! É um assunto que eu sei que vocês gostam de falar sobre tireoide, né? Buenos dias! Então, bora falar um pouquinho sobre essa tão famosa e tão falada tireoide. Um bate-papo bem rápido, vamos dar uma introdução aqui e falar aspectos básicos pro entendimento aí de todos, tá? Então, a tireoide é uma glândulazinha que fica aqui no pescoço. E todo mundo tem. A não ser que tenha tirado, certo? Mas todo mundo tem a tireoide, tá? Então, falar sobre eu tenho tireoide, na verdade, todo mundo tem, certo? E essa glândula, ela fica aqui na regiãozinha do pescoço. Ela parece uma borboleta. De tão linda que ela é. E essa glândula, ela tem um papel fundamental, que é a manutenção da temperatura corporal. Então, pensem aí, como ela tem essa responsabilidade, que é manter a temperatura corporal. Manter a temperatura certa, adequada no seu corpo, certo? Além disso, ela também tem como função regular o teu metabolismo. Então, ela está relacionada à manutenção da temperatura basal e ao teu metabolismo, certo? Então, daí vocês já conseguem ver a magnitude desta glândula, o quanto que ela é importante, certo? E aí, muita gente acha que é só fazer uns exames assim, tipo TSH, T4 livre, para olhar de como é que tá essa tireoide. Mas a tireoide vai muito além. Até porque, como ela é uma glândula que regulariza o teu metabolismo, né? Que ela tá responsável pela manutenção do teu metabolismo, é importante que outros hormônios sejam avaliados no mesmo contexto. Porque a tireoide, ela caminha junto com outros hormônios. Então, por exemplo, ela tá muito relacionada à tua adrenal, que tá acima dos rins. Ela tá muito relacionada à tua insulina, que é produzida lá no pâncreas, tá? Então, a tireoide, ela não deve ser olhada isoladamente, só TSH, T4 livre, tá? Uma forma de você avaliar também a sua tireoide é através de exame de imagem. Então, a gente pode olhar, por exemplo, um ultrassom de tireoide, um ultrassom dessa região aqui. O ultrassom de tireoide, ele vai avaliar o quê? Se a tua tireoide está com tamanho adequado, certo? Se ela tem nódulo, se ela tem cisto, se ela tem sinais de inflamação, de tireoidite, certo? Então, o ultrassom, ele vai olhar por cima, é como uma foto. Eu não consigo dizer se você tem uma doença em específico, olhando isoladamente para o ultrassom. O ultrassom, que é um exame de imagem, ele vai dar indícios de que a tireoide pode não estar saudável. Então, quando eu vejo uma tireoide com sinais de inflamação, é uma tireoidite, aí eu já ligo o alerta achando que talvez tenha aí uma doença autoimune dessa tireoide, certo? E aí, laboratorialmente falando, a gente pode dosar alguns exames para avaliar a tireoide. Mas antes de pedir exames, a gente tem que analisar a clínica. A clínica, ela sempre é mais importante. Então, quando eu penso em alteração da tireoide, alguns fatores a gente precisa observar. Eu comecei falando para vocês que a manutenção da temperatura corporal, ela é básica, é uma função básica da tireoide. Então, a primeira coisa que você deve observar é temperatura corporal. Então, se você tem uma temperatura corporal muito baixa, liga o alerta para olhar se essa tua tireoide não está hipofuncionante, tá? Então, quem tem muito frio, que sente muito frio, principalmente frio nas extremidades, então a sensação de muito frio pode ser porque a sua temperatura está mais baixa do que é para estar e pode ser que a tireoide não esteja funcionando, certo? Então, o primeiro
a primeira coisa que você tem que ligar o alerta é isso aí, é da temperatura, tá? A temperatura do seu corpo e a sensação de frio. Então, aquelas pessoas que estão aqui, tem uma pessoa do lado, que tá tranquila, e você tá lá com 3 cobertas, olha essa tireoide que não deve estar boa, não, tá? E o outro indício, como eu falei pra vocês, é a alteração do metabolismo. E se eu falo alteração do metabolismo, aí vocês começam a pensar nas consequências. Então, tudo fica mais lento no teu corpo. Os batimentos cardíacos podem ficar mais lentos. Então, pode ter aí uma bradicardia, que a gente chama, que é o coração menos acelerado, o coração batendo mais lento. O intestino pode funcionar mais lento. O pensamento pode funcionar mais lento. A libido pode cair. A memória pode alterar. O sono pode alterar. Você pode se sentir mais cansada. Então, um dos sintomas do hipotireoidismo que acho que se não for o mais comum, é o segundo mais comum, é o cansaço, é uma sensação de cansaço, de falta de energia, queda de cabelo, unhas quebradiças, pele ressecada. Então, esses são alguns dos sintomas mais comuns. Então, tudo que funciona para menos, pensa assim, se ela é responsável pela temperatura do corpo e o metabolismo, então se ela não tá funcionando, você vai se sentir mais frio e tudo vai ser mais lento no teu corpo. Pensamento, memória, intestino e por aí vai, certo? E um sintoma bem comum também que a gente tem, que eu tenho pelo menos muito em consultório, é a queda de cabelo. Um dos sintomas, além do frio excessivo, é a queda de cabelo, que é bem comum, certo? Então, esses são alguns dos sintomas, tá? De uma hipofunção da tireoide, quando a tireoide não está trabalhando. Ou quando a tireoide está trabalhando, mas os hormônios não estão conseguindo agir. Porque o que acontece? Pra gente pensar numa hipofunção, não necessariamente a gente tem que olhar isoladamente pensando só na tireoide. Tá produzindo pouco hormônio da tireoide. Tá produzindo pouco hormônio da tireoide. Às vezes, a produção ela é até boa de hormônio da tireoide. Mas, às vezes, esse hormônio não consegue agir no receptor. E aí, você também tem uma hipofunção. Ou você produz uma quantidade adequada, por exemplo, de hormônio T4, mas ele não consegue se converter para um hormônio ativo, para um T3, que é o hormônio que vai agir nas células. E essa conversão, ela precisa acontecer. Então, a tua tireoide, ela produz principalmente o T4. Então, o T4, ele tá ali entre 90% e 95% da tua tireoide produz o hormônio T4. E desses 90% e 95%, uma boa parte vai se converter em T3, que é o hormônio ativo. E, às vezes, existe um problema não na produção, mas na conversão de T4 em T3. E aí é aqui que a gente tem que avaliar a função nutricional. Então, a gente tem que avaliar iodo, selênio, ferro, zinco, vitamina D, complexo B. Então, a gente tem que investigar muito nutriente para que essa conversão aconteça. E outra coisa que pode acontecer também é quando você tem excesso de metais pesados no corpo. Os metais pesados, alumínio, chumbo, mercúrio, e inclusive o flúor também vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar a produção dos hormônios ativos, né? No caso do T3, como eu falei para vocês, que é o hormônio ativo. E além disso tudo, esses hormônios, além de serem produzidos, eles precisam se ligar em um receptor para que eles ajam. E às vezes você tem algo que possa estar impedindo esse hormônio se ligar no receptor. E aí você tem que pensar em doenças autoimunes, tá? Às vezes existem doenças autoimunes de receptor. Ou a própria doença autoimune na tireoide, que faz com que a tireoide em si não consiga produzir uma quantidade adequada de hormônio e também não consiga converter. Então, existem vários fatores. Por isso que não dá para você olhar para a tireoide isoladamente pedindo um TSH e um T4 livre. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida. Se você usa, por exemplo, anticoncepcional hormonal, o anticoncepcional hormonal, ele aumenta uma globulina chamada SHBG, que é uma globulina transportadora de hormônios sexuais. E essa SHBG aumentado, ele também estimula o aumento de uma outra globulina chamada TBG, que é uma globulina ligadora de hormônios da tireoide. Então, o próprio uso do anticoncepcional faz com que esses hormônios não estejam livres e disponíveis para agir no corpo. Certo?
Então, existem inúmeros fatores que precisam ser avaliados. Não dá para olhar um ultrassom de tireoide e um TSH e um T4 livre. Isso não representa nada, tá? A gente precisa analisar de uma forma geral. Eu preciso avaliar como é que tá o nível de ferro, vitaminas no geral e minerais, metais pesados, o grau de intoxicação, como é que tá o cortisol dessa pessoa. Se tiver alteração de cortisol, a tireoide pode ficar hipofuncionante. Se essa pessoa tem uma insulina, uma resistência à insulina, ela também pode ter um hipotireoidismo secundário, uma hipofunção da tireoide. Então, existem inúmeros fatores que têm que ser avaliados, não só olhando TSH, T4 livre e ultrassom de tireoide. Tá? Precisa olhar se tem uma doença autoimune, avaliar se tem anticorpos. Gente, é tanta coisa que a gente tem que olhar, não dá pra gente querer se limitar a só dosar hormônios da tireoide. Então, às vezes, eu recebo mensagem aqui, por isso que eu entrei com esse tema, porque eu recebo mensagens assim, ó, na caixinha de perguntas. Meu TSH é tanto, meu T4 é tanto. É bom? Não sei. Tem tanta coisa envolvida, não sei se é bom. Certo? Entendido aí? Ó, tô muito triste, meu cabelo era grande, mas já faz 5 meses que cai muito, talvez. Vitamina D e ferro estavam baixos. Tem que corrigir tudo, né? Tem que corrigir toda a parte nutricional, tem que corrigir toda a parte hormonal. Então, queda de cabelo tem um cunho multifatorial. Então, tem que avaliar não só ferro, não só vitamina D, mas também alguns hormônios, outros nutrientes que são importantes para a saúde do cabelo. A tireoide é uma coisa que tem que ser avaliada, certo? Sim, alguns antidepressivos alteram a função da tireoide, certo? Então tem que avaliar aí o contexto. Realmente tem que ser individualizado. Ok? Beleza, gente? Vamos encerrar a live. Disse que a live ia ser curtinha hoje, ó, 15 minutinhos. Falamos sobre tireoide. A live vai ficar salva. Lembrando que as lives vão todas para o YouTube. Estamos salvando todas as lives para ir para o YouTube. E agora tem um canal do YouTube que tem... Então agora tem um canal do YouTube que tem vários vídeos lá que vocês vão amar. Então entrem, acessem. Tá lá no meu link do perfil, tá lá no meu perfil, lá na bio, tem um link que vocês podem clicar. E lá vocês vão ter o link pra entrar no meu YouTube, que tem vários vídeos que a gente tá postando semanalmente. Além dos vídeos do Make com Prosa, que vão ficar indo todos pro YouTube, ok? Caso tenha ficado alguma dúvida que eu não tenha conseguido responder, que eu tô vendo que tem muita mensagem aqui, eu vou deixar a live salva agora. E vocês vão lá e comentam na live que vocês estavam no Make com Prosa e mandem a dúvida de vocês. Combinado? 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 Beijos. Beijos. Bom dia pra vocês. E até amanhã no Make com Prosa. Hoje eu vou deixar de novo caixinha de perguntas pra vocês. Combinado? Beijo.